Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Felipe e hoje a gente vai ler mais uma entrada do livro Estoicismo Diário. Hoje é a entrada número 267, hoje é dia 24 de setembro de 2021, hoje é uma sexta-feira. Não esquece de se inscrever no canal e apertar o sininho de notificações, tá bom? Poderia acontecer com você. Ser inesperado aumenta o peso de um desastre, e ser uma surpresa nunca deixou de aumentar a dor de uma pessoa. Por esse motivo, nada deve ser inesperado por nós. Nossas mentes devem ser enviadas com antecedência para todas as coisas, e não devemos apenas considerar o curso normal delas, mas o que pode realmente acontecer. Pois existe alguma coisa na vida que a fortuna não tenha derrubado de seu cavalo, se isto lhe agrada? Sêneca, Cartas Morais 91.3a 4. No ano de 1964, durante o reinado de Nero, um incêndio atingiu a cidade de Roma. A cidade francesa de Lyon enviou uma grande quantidade de dinheiro para ajudar as vítimas. No ano seguinte, os cidadãos de Lyon foram repentinamente atingidos por um trágico incêndio, o que levou Nero a enviar uma quantia igual às vítimas. Como Sêneca escreveu sobre o evento a um amigo em uma de suas cartas, ele deve ter ficado impressionado com a poesia, uma cidade ajudando a outra apenas para ser atingida por um desastre semelhante um pouco depois. Com que frequência isso acontece conosco? Nós confortamos um amigo durante um rompimento, apenas para ficarmos surpresos quando nosso próprio relacionamento termina. Devemos nos preparar mentalmente para a possibilidade de reversões extremas do destino. Na próxima vez que você fizer uma doação para uma instituição de caridade, não pense apenas como uma boa ação que você está fazendo, mas reserve um momento para considerar que um dia você mesmo precisará receber a caridade. Pelo que sabemos, Sêneca realmente viveu essas palavras. Cerca de um ano depois de escrever essa carta, ele foi falsamente acusado de conspirar contra Nero. O preço? Sêneca foi condenado ao suicídio. Conforme o historiador Tácito relata a cena, os amigos mais próximos de Sêneca choraram e protestaram contra o veredito. Onde, Sêneca perguntou-lhes repetidamente, estão suas máximas de filosofia ou os preparativos de tantos anos de estudo contra os males que virão? Quem não conheceu a crueldade de Nero? Ou seja, ele sabia que isso poderia acontecer com ele também e, portanto, estava preparado para isso. Então, essa mensagem é bem interessante. O título já explica, né? Poderia acontecer com você. Às vezes a gente acha que a sorte sempre está na nossa tá do nosso lado e a gente esquece que coisas ruins podem acontecer com os outros e com a gente, né? Então, essas outras. E é isso que o autor joga aqui, né? Você está doando hoje, você está dando coisas porque você está numa boa onda de sorte, mas no futuro pode acontecer com você. E pode ser você num lugar precisando de ajuda, certo? Então você tem que ver que existem os dois lados da moeda aqui. E o Seneca, ele começa falando uma coisa bem interessante que é: ser inesperado aumenta o peso do desastre e ser uma surpresa nunca deixou de aumentar a dor de uma pessoa. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é que as coisas que nos pegam desprevenidos, elas são capazes de nos machucar bastante, porque a gente nunca considerou aquelas possibilidades. Então, quando essa coisa acontece com a gente é praticamente destruído por ela, porque a gente não sabe como agir, a gente nunca cogitou que isso poderia acontecer, então a gente não tem um curso de ação meio que preparado dentro da nossa mente, entendeu? E é por isso que aqui o Sêneca, ele urge a gente a refletir com essas coisas antes que elas aconteçam, né? E ele fala aqui, ó, nossas mentes devem ser enviadas com antecedência para todas as coisas e não devemos considerar apenas o curso normal, mas o que realmente pode acontecer. Ou seja, você tem que pensar com antecedência nas coisas que podem acontecer, tanto boas, normais e principalmente as ruins, porque são as ruins que podem, né, te tirar do eixo. E você tem que pensar, tá, se isso acontecer, o que eu vou fazer? Aquele livro lá, o que eu tenho aqui, que é o Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, tem um capítulo que ele fala exatamente sobre isso, que você tem que pensar nas coisas o que pior pode te acontecer. Você tem que refletir sobre isso, né? Então, por exemplo, o Sêneca aqui. O Sêneca, ele sabia que as coisas que ele falavam, ele refletiu, as coisas que eu falo, elas são interessantes, as pessoas me ouvem, as pessoas, né, entendem aquilo que eu falo, eu estou ajudando a propagar a filosofia estoica, tal, beleza. Mas ele também parou um tempo para pensar, olha, as pessoas podem ficar bravas com a coisa que eu estou falando, né? As pessoas, e isso pode chegar em Nero. E o que Nero pode acabar fazendo? Nero pode acabar pedindo minha cabeça, né? Me forçando ao suicídio. Então, Sêneca já tinha considerado isso muito antes de acontecer, porque ele sabia que era uma consequência dos atos dele. E é por isso que ele fala, quando os outros amigos deles ficam chateados, né?
Onde estão suas máximas de filosofia? Ou seja, onde está aquilo que eu fiquei falando para vocês fazerem que vocês não fizeram, que era considerar as piores coisas que podiam acontecer, né? Ou os preparativos de tantos anos de estudo contra os males para o verão. Ou seja, a mente do Sêneca, ela tinha chegado naquela situação com antecedência. Então ele sabia como agir. Ele já tinha um plano, né? O plano podia ser realmente uma ação, ou seja, eu vou protestar, eu vou juntar meus amigos, ou aceitação mesmo, aceitar que a morte, né? Aceitar que isso aconteceria com ele. Só que como ele planejou com tanta antecedência, ele não foi levado pela corrente, né? Ele não sofreu tanto com isso. Ele sabia que isso poderia acontecer com ele. Então, o autor termina justamente falando isso. Ele sabia que isso poderia acontecer com ele e, portanto, ele estava preparado para isso. Então, a mensagem é: as coisas podem acontecer com você e você tem que estar preparado com isso. O que você faz? Você pensa nas coisas ruins que podem acontecer e nas formas de você lidar com ela, né? É importante você pensar nas formas de lidar, porque senão você pode cair muito facilmente num desespero, né? Se você só pensar nas coisas ruins, não, pode acontecer isso ruim, e você não pensa você não aceita que elas, você tem que fazer 3 coisas, né? Que é o que o livro Evitar Preocupações começar a ver. Primeiro você tem que pensar nas coisas ruins, né? Que podem acontecer. Você não pode parar aí, porque, novamente, se você parar aí, você pode descambar, assim, por um desespero crônico, né? Segunda coisa que você tem que fazer, você tem que aceitar essas situações. Você tem que realmente aceitar que o destino pode te causar isso e isso pode acontecer com você. Se você não conseguir aceitar, você vai viver em sofrimento. E o terceiro passo, que é o final, é você trabalhar para melhorar essa situação. Ou seja, você fazer tudo o que está ao seu alcance para que isso não aconteça ou para que você minimize as consequências para isso. Esses são os 3 passos. E eu diria que esses passos desse outro livro aqui, do Daniel Carnegie, ele complementa muito bem o que o Sêneca estava nos falando aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e eu falo com vocês amanhã. Tchau, tchau.